Você já imaginou perder tudo em questão de minutos? Família, bens, saúde, respeito, e mesmo assim, no meio das cinzas, ainda adorar a Deus? Hoje eu vou te contar a história de Jó, um homem que foi esmagado pela dor, testado até o limite, e ainda assim não desistiu. Fica comigo até o final, porque essa história explica a vida inteira desse homem e tem uma lição que pode mudar a forma como você encara o sofrimento. A história começa dizendo que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. E não era qualquer homem. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Jó tinha uma família grande, 7 filhos e 3 filhas, e também era extremamente rico. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois, 500 jumentos e muita gente trabalhando com ele. Era considerado o homem mais rico do Oriente. Os filhos de Jó viviam em tempos de alegria. Eles faziam banquetes em casa, um de cada vez, e sempre chamavam as 3 irmãs para comer e beber junto. Só que Jó, mesmo sendo próspero e respeitado, tinha um coração cuidadoso diante de Deus. Quando esses banquetes terminavam, Jó mandava chamar os filhos e fazia com que se purificassem. E de madrugada, ele oferecia um holocausto por cada um deles, porque pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, até que chega o momento que muda tudo. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E Deus pergunta a Satanás de onde ele veio. Satanás responde que veio de perambular pela terra e andar por ela. Então Deus faz uma pergunta que define o início de toda essa história. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mas Satanás não aceita isso como sinceridade. Ele lança uma acusação. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? E continua dizendo que Deus tinha colocado uma cerca de proteção ao redor de Jó, da família dele, e de tudo o que ele possuía. Satanás afirma que se Deus estendesse a mão e ferisse tudo o que Jó tinha, Jó amaldiçoaria Deus na face. Então, Deus permite o teste, mas com um limite. Tudo o que Jó possui está nas mãos de Satanás. Porém, Satanás não poderia encostar um dedo nele. E é aqui que começa o colapso. Em um dia comum, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chega correndo com uma notícia devastadora. Os bois estavam arando, os jumentos pastando por perto, e os sabeus atacaram, levaram tudo embora e mataram os empregados à espada. Só aquele mensageiro escapou. E antes de Jó sequer respirar, enquanto ele ainda estava falando, chega outro mensageiro dizendo: fogo de Deus caiu do céu, e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e só ele escapou. E enquanto esse segundo ainda falava, chega outro. Caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram os empregados à espada. E só ele escapou. E então, a notícia que termina de destruir qualquer chão emocional. Enquanto o terceiro ainda falava, chega o quarto mensageiro dizendo que os filhos e filhas estavam no banquete, quando um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, a casa desabou, e todos morreram. E só ele escapou para contar. É impossível imaginar o que Jó sentiu naquele instante. O texto diz que, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E vem uma frase que impressiona e confronta qualquer um. Em tudo isso, Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Mas o teste ainda não acabou. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio. Deus repete: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E Satanás responde com frieza: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. E ele insiste: se Deus ferisse a carne e os ossos de Jó, Jó amaldiçoaria Deus na face. Então Deus permite com outro limite. Jó estaria nas mãos de Satanás, mas sua vida deveria ser poupada.
E Satanás aflige Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado entre as cinzas, pega um caco de louça e começa a se raspar, tentando aliviar a dor. E nesse cenário, a própria casa de Jó vira um lugar de tentação e desespero. Sua mulher olha para ele e diz: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó responde: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" E mais uma vez, em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Então chegam 3 amigos: Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá e Zofar, de Naamate. Eles souberam de todos os males que o atingiram e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo. Começaram a chorar em alta voz, rasgaram os mantos e colocaram terra sobre a cabeça. Depois, se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, porque viam como era grande o sofrimento de Jó. E então, Jó finalmente fala. Ele abre a boca e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó não finge força. Ele derrama sua dor. Ele fala de trevas, de angústia, de querer nunca ter existido. Ele questiona por que a vida é dada a quem sofre. Ele diz que não tem paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. A partir daí, começa uma longa sequência de conversas, discussões e acusações. Elifaz tenta aconselhar, mas também insinua que ninguém inocente perece e que quem cultiva o mal, colhe maldade. Ele fala como se a dor fosse sempre uma conta moral. Se está sofrendo, alguma coisa fez. Jó responde dizendo que, se pudessem pesar sua aflição e sua desgraça, veriam que é maior que a areia dos mares. Ele fala de flechas do Todo-Poderoso cravadas nele. Ele pede compaixão. Ele diz que um homem desesperado deveria receber misericórdia dos amigos, mas os amigos o enganaram. Bildade entra na conversa e também fala como se o sofrimento fosse prova de culpa. Ele chega a dizer que, quando os filhos de Jó pecaram contra Deus, Deus os castigou. Ele afirma que, se Jó fosse íntegro e puro, Deus o restabeleceria e que o futuro dele seria de grande prosperidade. Mas Jó responde com uma consciência esmagada. Ele reconhece a grandeza de Deus, mas pergunta como o mortal pode ser justo diante de Deus. Ele diz que, mesmo sendo inocente, se tentasse discutir, seria incapaz. Jó se sente esmagado e incompreendido. Zofar também fala com dureza. Ele chama Jó de tagarela e age como se Jó merecesse mais castigo do que já tinha recebido. Mas Jó insiste. Ele não está fingindo santidade. Ele está tentando entender. Ele está tentando sobreviver. E o que dói ainda mais é perceber que os amigos de Jó não estavam apenas tentando consolar. Eles estavam tentando explicar o sofrimento de um jeito que os deixasse confortáveis. Porque, no fundo, é mais fácil acreditar que, se aconteceu, ele mereceu, do que admitir que a vida pode virar de cabeça para baixo mesmo quando a pessoa está fazendo o que é certo. Jó não é um homem frio. Ele é um homem ferido. Ele fala da pele rachada, das feridas, das noites longas, do corpo coberto de vermes e cascas de ferida. Ele fala do coração quebrado. Ele fala da sensação de ser alvo. Ele também fala de algo profundo. Ele quer Deus. Ele quer respostas. Ele quer um árbitro. Ele quer alguém que fique entre ele e Deus, alguém que tire o peso do terror. E em meio a essa tempestade, Jó solta uma frase que atravessa o tempo como uma espada de esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E essa frase não sai de alguém que está confortável, sai de alguém que está no fundo do poço, mas ainda segura uma faísca de fé. O tempo passa, os discursos se acumulam e Jó segue defendendo sua integridade, não como arrogância, mas como desespero. Ele não quer parecer santo. Ele quer que parem de dizer que ele é culpado só porque está sofrendo. E então aparece Eliú, um homem que começa a falar depois de ouvir todos. Ele diz que Deus fala de várias formas, em sonhos, em visões, na dor, para livrar o homem do orgulho e preservar a alma da cova. Eliú tenta defender a justiça de Deus e confronta as palavras de Jó, dizendo que ele estava se revoltando. E é nesse clima que chega o momento mais impactante.
Deus responde, depois de tanto silêncio, depois de tanta dor, depois de tantas acusações e lágrimas, o Senhor fala com Jó. E quando Jó finalmente responde, ele não responde com orgulho. Ele responde com reverência. Jó diz: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E então Deus se volta aos amigos de Jó e declara algo muito sério. Ele diz que está indignado com eles, porque eles não falaram o que era certo a respeito de Deus, como Jó falou. Deus manda que eles levem 7 novilhos e 7 carneiros e ofereçam holocaustos, e que Jó ore por eles. Deus diz que aceitará a oração de Jó, e não fará com eles o que mereciam pela loucura que cometeram. E isso é um detalhe enorme da história. Jó, o homem ferido, o homem humilhado, o homem que foi esmagado, agora é chamado para orar pelos que o feriram com palavras. E Jó ora. E depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O texto diz que todos os irmãos e irmãs de Jó, e todos os que o conheciam anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um deu a ele uma peça de prata e um anel de ouro. E então vem o fechamento poderoso. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Essa é a história de Jó. Um homem que era íntegro e justo. Um homem que temia a Deus e evitava o mal. Um homem que perdeu tudo. Um homem que sentou nas cinzas. Um homem que ouviu até da própria esposa: amaldiçoe a Deus e morra. Um homem que foi acusado por amigos. Um homem que gritou de dor. Um homem que não entendeu. Mas um homem que permaneceu. E agora, a lição que fica para mim e para você é a seguinte: nem todo sofrimento é castigo. Nem toda dor é prova de culpa. E nem todo silêncio de Deus é abandono. Às vezes, a maior prova da fé não é cantar no dia bom. É continuar de pé, mesmo quebrado no dia mau. Jó nos ensina que é possível sofrer sem perder a essência. Que é possível chorar e ainda assim não desistir. Que é possível não entender nada e mesmo assim continuar buscando a Deus. E se você está vivendo um tempo difícil, que essa história te lembre, você não está sozinho. E o seu sofrimento não é invisível. Se essa mensagem falou com você, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você já viveu algo parecido com o que Jó viveu? Ou conhece alguém que passou por perdas e provações assim? Que Deus te fortaleça, te sustente e te dê paz, mesmo em meio às tempestades.